pelos temas. Então, só para a gente lembrar que essas aí são as principais pautas desse encontrão dos 2 GTs. Gente, muito bom tê-los aqui. Meu nome é Renata, também sou integrante da Companhia Pé na Tábua. E essa primeira reunião virtual, né, nesses temas, desses 2 GTs, a gente está mediando a Pé na Tábua, mas conforme esse processo for ficando mais orgânico e a gente for usando mais o Slack, quem quiser se aproximar mais dessa ideia também de mediar a reunião, de conduzir, é também super bem-vindo, tá? A gente está só aqui como um disparador dessa conversa, né? Como uma primeira conversa. E, a princípio, a gente pensou em unir esses 2 GTs numa primeira conversa para trazer um pouco para a presença que a gente consegue no momento, né? E também para trazer as demandas, que a gente sabe que na correria do dia, nem sempre a gente consegue parar para escrever no Slack algumas pautas, algumas demandas que a gente quer trocar. Então, tendo esse momento exato para fazer isso, a gente acreditou que poderia ser um pontapé inicial importante, né, para as nossas trocas e nossas conversas. Então, o Rodrigo, da companhia, também, não sei se vou quer dar um oizinho aí agora, ele está conduzindo... Só um oi. Aê, Rô. O Rô está conduzindo no chat essa primeira parte da reunião. E nesses minutinhos iniciais, enquanto a gente espera o pessoal ir entrando, a gente já está disparando 2 questionários, 2 formulários Google, que são bem práticos de escrever, de preencher, e se vocês puderem preencher, como que acontece? Vocês escolhem pelo GT de participação. Então, se vocês integram o GT Grupos, Companhias e Coletivos, é o primeiro link que ele enviou. Se vocês integram o GT Profissionalização, Mercado e Carreira, é o segundo. E se acontecer de você integrar os 2 GTs, se interessar pelos 2 GTs, a gente pede para vocês preencherem os 2 mesmo, tá bom? Porque tem informações diferentes para a gente mapear, né? Cada seu trabalho, sua carreira mesmo no sapateado e seus interesses. Então, é importante, sim, quem está nos 2 GTs preencher os 2 formulários, tá bom? São bem práticos para responder. Eu acho que a gente pode dar aí mais uns 5 minutinhos, tanto de entrada para o pessoal ir chegando, quanto de tempo para não distrair vocês com muitas demandas aqui na tela, para vocês conseguirem preencher sem distrações, sem a gente atrapalhar, tá bom? Em seguida, a gente dá andamento para as pautas da reunião. Esses formulários, eles estão aqui em cima mesmo no link. A Paula pergunta se vai ser enviado por e-mail. Eu acredito que a gente pode compartilhar no Slack também os links, para a gente seguir um pouco mais nessa coleta, com quem não conseguiu estar presente na reunião. Isso, a gente faz isso sim. A gente vai, então, colocando no Slack. Ai, que legal, Robertinho, Samanta, bem-vindos, gente, Léo. Do chat. Massa. Isso mesmo, boa, Fê. Então, o Rô está repetindo aqui, para quem está entrando agora, bem-vindos, gente. Essa primeira reunião desse encontro dos 2 GTs, a Pé na Tábua está mediando, mas isso é só um pontapé inicial, um disparador para que a gente continue esse diálogo e até se reveze bastante nessa mediação daqui para frente. Para a gente conseguir se mapear de uma forma mais que colete essa demanda de cada tema e dos GTs, a gente pensou em 2 formulários e a gente sugere que vocês preencham esses formulários nesse comecinho de reunião, tá? Enquanto o pessoal vai entrando. Quem está só em um dos GTs,
Então, só vai ter um formulário para preencher, ou de grupos, companhias e coletivos, ou o segundo link que o Rodrigo postou agora no chat, que é o de profissionalização, mercado e carreira, tá bom? Quem tem interesse em participar dos 2 GTs, aí a gente pede para também preencher os 2 formulários, tá? E aí a gente vai aguardar esses 5 minutinhos iniciais para trazer as pautas que a gente pensou e abrir para as inscrições, para todo mundo poder participar mais ativamente também. Se vocês quiserem, gente, dando um ok, quando vocês forem aos pouquinhos aí terminando, ajuda a gente a também não deixar muito tempo, né, para isso. Então, se vocês quiserem usar o chat para ir dando assim, ok, 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 aí a gente vai já entrando nas pautas. Mas sem pressa, não quero apressar vocês, não. É só para vocês saberem que a gente não vai ficar aqui eternamente, tá bom? Certo, Gi. Obrigadão. Então, a primeira parte do que a gente pensou em conversar é só um informe para vocês a respeito da nota de recomendação que a gente fez para a Funarte, com 3 pautas referentes ao prêmio Funarte Respirarte 2020, que é um edital que contemplava obras inéditas com o prêmio de R$ 2.500 por artista, né, por grupo, enfim, por pessoa inscrita, por proponente. Então, essa nota de recomendação foi feita, com todos participando pelo WhatsApp, né, do fórum, e esse documento rodou até ele ficar pronto e aprovado por todo mundo que se envolveu. E aí a gente vai só colocar a nota aqui, o Rô vai colocar o PDF para vocês terem esse conhecimento. É só um informe mesmo, a gente não vai trazer isso para discussão nesse momento, é só como informe, tá bom? Se alguém estiver entrando agora, os formulários, os links que estão acima aqui no chat, para a gente conseguir começar essa reunião, principalmente a próxima, né, a partir desse tempo que a gente vai ter para analisar os dados, ver os pontos em comum desses 2 GTs, a gente consegue conversar de uma forma mais produtiva aí nos próximos encontros, tá? Rê, Diga. tu mencionaste um PDF agora, eu estou só organizando as informações para dar para o Isso. Fernando fazer a ata agora, né? Isso, o Rô deve estar colocando. Tá. Eu vou subir aqui. Só que não tem como colocar anexo, né? Aqui no chat. Tem que colocar link. Ah, então tá.
Ah, tá bom, então tá. Não precisa, então. Tá bem. Valeu. Então tá, gente, o lance do PDF não tinha me atentado que não dá para pôr anexo, a gente vai sem pressa chegando nesse quando tiver aqui eu relembro desse informe, tá? Vamos seguir então, se não atrapalhar vocês, o que vocês acham? Podem fazer um joinha aí, será que a gente pode seguir sem atrapalhar nessa coleta do questionário? Beleza, massa, gente. Então, a primeira pergunta, assim, que a gente quer se fazer, né, incluindo todos nós, quais as pautas, demandas, interesses de discussão do GT, grupos, companhias e coletivos? E aí a gente quer abrir espaços para inscrições, né, vocês podem ir colocando aqui no chat o nome, e a gente quer deixar esse espaço aberto para a gente trazer o que a gente considera relevante, trocar, conversar, aprofundar, pautas, 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 tá bom? Primeiro focando somente nos grupos, companhias e coletivos, depois a gente vai para o outro GT. Tá todo mundo muito tímido, gente. Eu vou falar para ver se a gente sai da timidez. Beleza. Eu não sei, eu estava aqui vendo o formulário que tu enviou, e aí eu estava justamente pensando nisso, né? O que é que a gente vai discutir? Eu acho que um primeiro momento era a gente ver as diferenças dos grupos que a gente tem aqui, talvez, não sei. Eu faço parte de um grupo que não é de dança, é um grupo de música. Então, tem gente que participa, sei lá. Então, era bom a gente ver, não sei, talvez, não sei se todo mundo aqui já se conhece, falar um pouco desses grupos, né? Para a gente ter uma visão mais geral, talvez. Eu acredito que a gente pode, sim, abrir esse espaço em tão breve de cada um se apresentar, né? A gente teve esse momento lá na reunião geral do fórum, mas agora é um outro momento, né? A gente está mais afunilado aqui, né? Juntando grupos, companhias, coletivos e artistas independentes. E como a gente não está, a gente está em 25 pessoas, nosso receio do formulário foi para otimizar o tempo de todo mundo, mas eu super acolho essa ideia da Tainara de passar um pouco aí, fazer um scanner rápido com a fala de todos aqui, se vocês quiserem, contextualizando qual grupo que participa, ou se está mais inserido em espetáculos, circulação, criação de uma dramaturgia, ou está inserido nos festivais, enfim, só para dar uma contextualizada breve, eu também acho que vale a pena se a gente ainda não tem essa pauta super na ponta da língua, tá? Só para, Tainara, você pode falar um pouquinho mais, para a gente usar você como até exemplo aí de disparador, sua cidade, estado, o nome do grupo de música que você faz parte, e aí a gente dá andamento? O que vocês acham? Vou falar rapidinho, então. Eu sou Tainara, sou aqui de Campina Grande, na Paraíba. Meu grupo fica aqui. Eu já tive um outro grupo que era mais específico de dança, assim, para o sapateado, mas a gente ficou só durante 2 anos. E aí eu estou me dedicando agora ao trabalho com o Samba Tap, que é um trabalho que envolve músicos da cidade e eu sapateando, né? Um trabalho mais de estudo do samba. E aí a gente também viu que aqui no estado da Paraíba é uma nova estratégia para divulgar o sapateado, porque a gente tem muitos eventos de música e
sobre o mercado, já falando assim no financeiro, tem conseguido bem mais retorno do que se a gente fosse se envolver mais com os eventos de dança especificamente. E aí é isso, bem breve assim. Massa. Bem-vinda. Que legal. Agora acho que o próximo que se inscreveu é o Fernando Flash. Manda ver. Desativada porque eu tô com a minha internet bem ruim aqui em casa. Mas tá, vamos lá. O negócio é o seguinte, eu não tenho companhia nenhuma, eu faço parte de uma companhia, mas eu tô aqui mais junto aí com o pessoal. E eu até diria que, de repente, nessa apresentação poderia conter, assim, tipo, a experiência de vocês com companhias ou o interesse de vocês por companhias. E quem já tiver, assim, com algum trabalho em andamento, ou quem estiver afim e tá com medo e tal, acho que é legal também para ser um momento, em vez de a gente até trazer uma palavra mais fácil. Em vez de a gente pensar em demanda, vamos pensar em perrengue, assim, sabe? Quais são os perrengues que a gente tem no processo de companhias e de, enfim, eu quero fazer uma companhia, mas eu não tenho dinheiro nenhum e tipo, vamos colocar isso aqui na roda, que eu acho que a partir disso a gente vai começar a trazer umas coisinhas interessantes. É isso aí. E outra coisa só. Eu acho que é legal a gente pensar também, como a Rê e o Rodrigo e a Ana já fizeram aí, trazendo esses formulários, sempre da gente entender o que a gente já tem, né? O que a gente já está fazendo e tentar juntar essas informações para a gente conseguir fortalecer ainda mais as conversas. É isso aí. Massa. Então, simbora falar de perrengue também, além de demanda, gente. Próximo, Fernando Nogueira. Manda ver. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Fernando Nogueira, eu sou aqui de São Paulo, sou de Santo André, que é uma área metropolitana, né, de São Paulo. Eu tenho um grupo de sapateado chamado Grupo Experimental Sapateia. É um grupo voltado para um sapateado mais contemporâneo. Já faz 2 anos já que a gente está com o grupo. Falando, né, do perrengue, aí, o ano passado a gente fez um espetáculo, esse ano a gente já está produzindo outro. E eu, assim, né, buscando, né, essa forma de incentivo, essa forma de... Querendo ou não, a gente precisa de dinheiro, né, para colocar o negócio em prática ali. Então, eu contei com muitas pessoas próximas a mim, que ou às vezes tinham empresa, ou que gostariam de ajudar de alguma forma nessa parte artística, né, até alunos meus, assim, que às vezes tinha uma empresa ou tinha algum, né, queria ajudar de alguma forma, nem que fosse para comprar uma meia, né, nem que fosse para auxiliar em alguma coisa. A gente fez rifa também para a gente arrecadar dinheiro, então o espetáculo aconteceu, né, de uma forma super legal, mas eu tive que correr bastante atrás, assim, né, até por conta de espaços de teatro. E isso, quando a gente não está dentro de uma escola, né, como é um grupo independente, então aí você chega lá para pedir a locação, né, sei lá, do teatro, e aí a pessoa fala, tá, mas que escola que você é, né, da onde você é? O que você, né, quer fazer. Então, às vezes, essa dificuldade das pessoas entenderem que um grupo de sapateado não precisa estar diretamente ligado com uma escola de dança, né, e tentar desmistificar isso, né, que realmente é um grupo que a gente trabalha, vamos dizer assim, tem o tempo, né, de ensaio e tudo mais. Então, acho que esse é um dos perrengues mais difíceis, né, da gente conseguir um espaço legal dentro da cidade ou fora, né, para que a gente seja reconhecido. Legal, Fernando. E aí você está querendo dizer tanto o espaço físico, a sede de ensaios, a sede de criação, quanto o espaço para apresentação, o espaço para circular essa pesquisa, né? Exatamente, exatamente. O local de ensaio é uma escola de dança aqui de Santo André que cede para a gente. Então, a gente já não tem nenhum custo com isso, né? Mas, querendo ou não, a gente utiliza o espaço das outras pessoas, enfim, luz, água. Então, querendo ou não, tem um gasto para a escola. Mas nessa questão de se apresentar mesmo, né? Dentro da cidade.
né? Acho que poderia ser mais acessível isso, né? Do grupo se apresentar em locais públicos, enfim, né? Não sei como que poderia fazer isso. Próxima, Luana Campos. Boa tarde. Eu sou do interior de São Paulo, mas estou em Minas Gerais, trabalho com sapateado em Minas há 16 anos, em Belo Horizonte. E, assim, não tenho uma companhia, né? Admiro muito o seu trabalho, inclusive. E eu me vejo, assim, representando três frentes aqui nesse sentido, né? Um que é bastante semelhante ao da Tainara, que eu faço parte também de um grupo de samba, com sapateado, e aí lá, inclusive quando eu preenchi o questionário, eu acho que eu vou preencher de novo, não sei se é válido isso, porque eu preenchi com relação a um outro grupo, porque lá a gente faz bastante apresentação remunerada com esse grupo de samba, muitas, assim, durante o ano, e o que eu acho muito legal é que eu vejo em BH a gente divulgando mais sapateado no meio que não é entre sapateadores, assim, eu acho a gente bem mais conhecido num espaço que não é de sapateadores, sabe? Então a gente faz vários shows, que é bem bacana. Então essa é a primeira frente, né? Mas que daí sou só eu como sapateadora mesmo. Aí a segunda eu trabalho para o Minas Tênis Clube, que eu acho que tem algum microfone, tá tranquilo? Vocês estão ouvindo? Tá? O Minas Tênis Clube, eles têm um grupo que é um grupo voltado para competição lá. E aí é um grupo que todas as pessoas que eu trabalho, eu sou responsável pelo grupo juvenil e sênior. Então, todas essas pessoas participantes fazem todas as modalidades de dança e a gente está montando a construção de um espetáculo que é com linguagens diversas, né? Então, é bem bacana, assim, o sapateado também ganha uma centralidade bem legal, assim. E aí não são com pessoas profissionais, né? Tem adolescentes, mas o processo é bastante coletivo, assim, é bem bacana. E o terceiro, que é com o grupo da minha escola, que eu tenho, que é o Centro de Dança Luana Campos, que a gente começou em 2012, e hoje tem um grupo, assim, bem diverso, que lá também é um projeto social. Então, a gente tem hoje o grupo composto por 22 pessoas, e que a gente vem construindo coletivamente, assim, sabe? E aí é muito legal, porque é um grupo de pesquisa também. Então, por exemplo, a gente tem uma menina que é da história na UFMG, aí ela organiza um grupo sobre a história, pesquisa sobre a história do sapateado, a gente está desenvolvendo isso. Então, cada uma outra que quer trabalhar com fisioterapia, está buscando coisas referente ao desenvolvimento de aquecimento, alongamento dentro do sapateado, do corpo, como pensar isso nas aulas. Então, é um grupo mais aberto nesse sentido, que a gente vem tentando aprender junto, sabe? Mas a gente não tem, de fato, essa circulação de espetáculo, né? Que é o que eu gostaria muito de aprender com vocês, assim, porque é uma grande vontade que a gente tem, sabe? E as construções coreográficas têm sido cada vez mais coletivas, assim. Nosso último trabalho foi muito legal. E também mistura a linguagem muito com o contemporâneo. É um pouco isso, acho. Massa. Eu vejo muita gente balançando a cabeça. Eu acho que o começo da história de muitas pessoas é até igual, né? Nesse anseio pelos grupos, pela circulação, ensaiar em escolas que emprestam espaço, né? Acho que a gente se identifica muito nisso, assim. Vamos seguir, gente. Depois da Lu vem Gisela Martins. Bora lá? Oi, Renata, tudo bem? Tudo bem a Tudo todos? jóia. Eu acho que a gente se conhece de nomes, assim, meio de longe, né? Eu acho que eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente, mas a gente sempre se encontrou meio de longe, assim, né? Bom, Prazer minha é meu. história, eu tenho uma companhia, chama Companhia Let's Step. Eu fundei a companhia em 2004, no dia 25 de maio, que eu estava fazendo um evento com os alunos de sapateado, e aí foi quando eu reuni os alunos e falei que eu estava montando um grupo, né? Então, ele começou como um grupo de estudo só, e aí, de repente, a gente começou a dançar, e eu sempre queria fugir muito da coisa do dançar no final do ano, da escola onde eu dava aula. Então, eu queria um grupo que realmente tivesse essa voz, tivesse esse lugar, que a gente pudesse levar a nossa arte para vários lugares, né? Então, a companhia
teve seus altos e baixos, eu acho que como todos os grupos de sapateado que a gente vê no Brasil, que são poucos, e eu acho que eu prejudiquei muito a minha companhia, porque eu me mudei várias vezes de lugar, e aí, em certo momento, eu precisei buscar outras pessoas, né? Mas, enfim, eu tenho uma história com a companhia e, enfim, quem quiser conversar comigo depois, senão a gente vai ficar aqui só falando de mim e da companhia. Mas eu tenho uma história muito bonita, assim. E agora, nesse momento da pandemia, eu estou retomando a companhia, eu ainda não divulguei isso, mas eu estou retomando virtualmente todos os integrantes de todas as edições desde 2004. Então, eu comecei exatamente nessa semana uma retomada para todo mundo. Tem gente que não se conhece da companhia. Então, eu estou nessa retomada de relembrar os nossos trabalhos. São 16 anos de trabalho, então a gente está se reconhecendo de novo, reconhecendo, relendo nossos próprios trabalhos, nossa linguagem, e a gente quer voltar para a cena artística, né? Agora vai ser no modo virtual, mas eu pretendo investir de novo e é aquela coisa, o investir sempre foi muito do meu bolso e muito da organização de todos. Então, acho que quem está aqui que quer saber como funciona um grupo ou uma companhia, assim, eu já me inscrevi em vários editais, eu já fui aprovada na Lei Rouanet, eu já ganhei a Lei Rouanet e não consegui captar recursos. Uma coisa que eu sempre coloco em pauta, assim, acho que a gente pode anotar isso para algumas discussões futuras ou hoje mesmo, é que em editais de dança onde a empresa está selecionando trabalhos para patrocinar, ou antigamente tinha a Lei Rouanet, aí depois eu ia lá ver o resultado, só recebia o patrocínio grupos assim, não desmerecendo o trabalho do grupo, mas com um cunho social muito forte que a gente não tem como competir. Então era a biblioteca para os cegos lá do interior, não sei onde. Dança para os cadeirantes. Então, tudo com um cunho social muito forte, que a gente coloca em contrapartidas nos nossos editais, nos nossos projetos, mas que nunca são aprovados, porque eu tenho uma visão muito particular dessa coisa do empresário que quer fazer cortesia com o chapéu do outro. Ele quer colocar lá no seu banner que ele patrocina uma companhia que tem, sabe, que é só para os deficientes físicos, só para os cegos, só para os síndrome de Down, para classes que demandam um cunho social muito grande que a gente não tem como competir. Então, a nossa arte fica diminuída, a nossa arte é diminuída em comparação com alguns grupos da nossa sociedade que realmente merecem toda a atenção e que têm uma deficiência nos custos, na coisa do dinheiro chegar até eles. Só que aí a gente não é nada, a gente é só um bando de dançarinos que faz barulhinho. Então a gente é colocado num outro patamar que a gente não fica remando contra a maré, sabe? Então eu estou aqui meio que desabafando, uma coisa que a minha companhia sempre lutou para entrar no cenário e sempre foi muito difícil. Então, as coisas que a gente conquistou até hoje foi sempre fazendo espetáculos e com a bilheteria, e essa bilheteria era sempre sem pagar o aluguel daquele espaço, então eu ganhava o apoio daquele espaço e com a bilheteria eu ia para um festival, consegui pagar a passagem de avião para todo mundo e para Florianópolis participar do Prêmio Desterro, do primeiro Prêmio Desterro que teve. Então, assim, a gente sempre estava vendendo o leão de dia
para comer à noite, sabe? Matando um leão de dia para comer à noite. Então, a companhia sempre funcionou assim. Espero que eu não tenha me estendido muito e não tenha me parecido tão nervosa quanto sou. Obrigada por compartilhar. Eu acho que é isso aí. Agora a gente está nesse momento mesmo de se abrir, de contextualizar um pouco as histórias. E aí eu vou seguir aqui agora a outra Gisele Freta, não sei, Gi. Depois, mais para frente, se alguém quiser responder, continuar trocando com as falas anteriores, a gente vê também um tempinho para inscrições para isso, tá? Dá muita vontade de continuar falando sobre o que vocês estão falando, mas eu vou tentar ser bem breve aqui na condução para todo mundo ter a chance de se apresentar. Vai lá, Gi. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gisele, para quem não me conhece. Eu sou aluna da Bruna, que está aqui em nome da Compasso desde 2013, mas eu estou aqui na reunião para representar a CIA Kika Sampaio. E aí esse grupo, né, essa companhia, ela existe desde 2011 e a gente geralmente é convidado para participar de eventos, tanto tipo, a abertura de eventos competitivos ou algumas mostras que tem, principalmente na região aqui do Vale do Paraíba e capital, São Paulo capital. Mas é muito disso que a Gisela falou, de matar o leão para comer de noite. Então, a gente, por exemplo, a gente cria um espetáculo e aí a nossa diretora, a Kika Sampaio, ela organiza geralmente um espetáculo para a gente poder apresentar esse novo trabalho, mas a gente vai pagando o custo desse espetáculo ao longo do ano, conforme a gente é convidado e recebe alguns cachês. Então, por exemplo, ano passado a gente fez uma apresentação no MASP, mas a gente pagou uma parte com a bilheteria e o restante a gente foi pagando com as apresentações que a gente foi convidado. E aí o nosso interesse de estar aqui é justamente aprender sobre circulação em SESC e em outros editais. A gente está aqui mais para aprender mesmo. É isso, basicamente. Massa, Gi. Eu me perdi um pouquinho no chat. A próxima pessoa, desculpa, Anne Oliveira. Sou eu. Bora lá. Oi. Boa tarde. Tem várias pessoas aqui que eu conheço de muitos anos atrás. Eu sou um pouco uma geração, acho que meio que intermediária, assim, do sapateado, que eu estava aqui no Brasil até o final de 2012, e depois fiquei fora do Brasil, nos Estados Unidos, e viajando de 2013 até 2018. Então, voltei para cá ano passado, e eu sou de Sorocaba, São Paulo. Sou formada em dança, bacharel em dança, licenciada em artes pela Unicamp. A maior parte da minha formação em sapateado foi aqui em Sorocaba mesmo, e depois a maior responsável foi a Cristiane Matalo, quando eu comecei a graduação em dança, e depois as aulas que eu fiz fora. Ao voltar aqui para Sorocaba, eu já tinha muita consciência desse cenário aqui da cidade, mas eu fui tomando ainda mais consciência agora, conforme os anos passaram, isso foi se aprofundando ainda mais. Sorocaba é uma cidade muito conhecida pelas grandes academias de dança, que ganham muitos prêmios e tudo mais, inclusive no sapateado também. Então, isso faz com que os sorocabanos saibam que o sapateado existe, mas eles não têm acesso a esse tipo de arte, nem a dança em geral. Então, ao voltar para cá, eu notei isso, e agora, desde junho do ano passado até o começo desse ano, eu estava dando maior ênfase assim, a projetos que a gente pudesse trazer a dança de uma forma mais democrática para todos os sorocabanos, de uma forma mais acessível. E aí eu fundei a Companhia Sorocabana de Danças Percussivas em junho do ano passado. A gente ia estrear um espetáculo em junho desse ano, e a gente não conseguiu por conta da pandemia, então a nossa companhia é uma companhia totalmente independente. Eu cortei todos os vínculos com escolas de dança aqui na cidade, por enquanto, por conta de uma diferença de visão, assim, do que a gente pode fazer com a arte. E eu estava falando da companhia, então a companhia é totalmente independente, são sapateadores que dançam em Sorocaba e região em academias, fazem aulas em academias específicas, mas eles têm
eles participam da companhia de uma forma independente, então eu não sou professora deles, eu sou apenas coreógrafa e diretora, e isso é muito bem explicado para eles e para os próprios professores deles, né? Então, a gente tem agora, com a questão da pandemia e isolamento social, a gente começou a fazer ensaios online. Nossos ensaios antes eram feitos todos em praças públicas, a gente não paga nada para ninguém para conseguir se apresentar, a gente ganha para conseguir se apresentar ou ensaiar, a gente recebe doações diversas de pessoas diversas que conhecem o nosso trabalho e querem ajudar a fomentar a dança na cidade, principalmente o sapateado. E então começamos agora na pandemia com os nossos ensaios online. A gente já tinha, a nossa maneira de trabalhar era nos encontros abertos, né, em praças e tudo mais. A gente meio que resumia tudo que a gente tinha estudado em casa ou no estúdio durante a semana, e aí no fim de semana a gente se juntava para unir tudo isso. Então, eu acho que é algo totalmente fazível, assim, a gente produzir arte sem dinheiro nenhum. Aprendi isso durante a minha graduação, tive essa experiência fora do Brasil, e aí agora estou tentando trazer isso para cá, principalmente para Sorocaba, porque aqui tudo é muito bem financiado, assim, né, com muito, muito, muito dinheiro. Então, essa é a ideia atual. A gente está ensaiando online, assim, e tentando divulgar nosso trabalho, mas ainda está tudo no distanciamento e esperamos conseguir estrear nosso primeiro espetáculo quando tudo isso acabar. E tem um outro projeto também aqui em Sorocaba que é para fomentar a dança em geral, com um amigo meu da dança contemporânea, e a gente tenta fazer, era para ter começado também em março, nosso primeiro espetáculo, para movimentar a cena da dança em Sorocaba, fazer com que as pessoas conhecessem os artistas da dança aqui da região, mas a gente não conseguiu, então agora a gente está fazendo ele de forma online. Esse sábado teremos Léo Dias e a banda Compass, então depois vou mandar no Slack o link da divulgação. E é isso, estou tentando fazer as coisas girarem aqui em Sorocaba de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas, totalmente independente em todos os projetos, mas fazendo com que a dança chegue até o público de uma forma mais fácil. A gente vai levar tudo isso para eles de uma maneira que todo mundo entenda como esse tipo de arte, como a dança, nessa linguagem da arte, nossa, é movimento, é de todo mundo. Então, ela precisa estar aberta para todas as pessoas. Massa, Anne, valeu. Obrigadão por partilhar aí todo o contexto de Sorocaba e a sua ideia. Agora o próximo é o Léo. Você falou nele, ele é o próximo. Vamos lá, Léo. Boa tarde, colegas. É muito gostoso estar com vocês aí. Muito mesmo. Vou ser bem pontual, porque afinal de contas eu sou metido, eu não sou de nenhum dos dois GTs, e estou aqui só escutando a reunião. Vou fazer duas colocações bem pontuais, tá? A primeira delas assim como a outra colega falou, eu tenho muito mais entrada no mercado profissional a partir dos músicos do que a partir dos bailarinos. Eu acho que isso é um assunto que valeria a gente debater mais em algum momento, assim, porque são mercados com estruturas e características diferentes, e eu acho que a gente tem a aprender com o pessoal da música, né? Então, como tem funcionado bastante bem para mim isso, e eu vejo que para alguns dos colegas também, acho que é uma coisa legal de levantar. Outra coisa que eu queria colocar, talvez como representante do grupo de formação e pesquisa aqui, e que é óbvio que todo mundo sabe disso, é que toda a nossa questão de colocar companhias na rua, né, está inserida num problema infinitamente maior, que é a gente pensar em quem consome arte cênica ao vivo no Brasil, né? E mesmo que a gente não vá falar disso em termos de diferenças de estratos econômicos, assim, de quem consegue pagar um ingresso de teatro e tudo mais, né? Vamos combinar que a gente compete com o Netflix, né? A gente compete com o joguinho no celular, né? Então, como membro do grupo de formação e pesquisa, eu acho que cabe a gente pensar um pouquinho sobre de que maneira, como educadores nas diferentes instâncias em que a gente está inserido, a gente está formando público, né? Porque vamos combinar que a gente quer um governo que fomente a arte, mas é muito bom que haja um mercado que independa disso, né? A gente precisa que haja o consumidor de arte, né? E o consumidor de arte vai existir se eu educar ele para isso, né? Então, como professor, acho que me insiro mais como professor do que como artista, talvez. Eu sinto que essa é uma discussão pertinente ao que está sendo dito aqui, assim, de como a gente está trabalhando formação de público,
Tá, gente? E é isto. Boa tarde a todos. Me retiro, que eu já me meti demais aqui. Ótimas considerações, Léo. Formação de público e mercado estão super ligados mesmo. E esses assuntos são transversais, né? A gente vai se atravessar. Os GTs estão aí se dividindo só para facilitar a vida de todo mundo que não tem tempo, né? Mas é claro que a gente vai debater coisas em comum com outros GTs e se atravessar. Acho que agora é a Flá. Tá aí ainda, Flá? Não vejo a imagem. Flá Escalzo. Manda ver. Tem a Samanta Varela, acho, antes, não tem? A Sam é depois. Oi, tá me vendo? Tá me ouvindo? Sim, estamos. Bom, eu sou aqui de São Paulo. A Companhia Cênica de Sapateado surgiu em 2005, na verdade, final de 2004. E começou porque, na verdade, eu dava aula em várias escolas na época. E a gente sentia falta de ter um espetáculo só de sapateado, de poder sapatear na madeira, de não ter só 2 minutinhos. E surgiu, então, um grupão. Na verdade, eu fiz uma audição na época, e como professora, acabei passando todo mundo na audição, e aí ficou aquele grupão de 30 pessoas, e a gente fez um primeiro espetáculo, isso lá em 2005. De lá para cá, na verdade, a companhia acaba trocando o elenco, porque depende do que vai ensaiar. Não é uma companhia profissional, é uma companhia amadora. Todos os integrantes sempre têm outra profissão, que não sapateadores, e, enfim, mas que são pessoas apaixonadas pelo sapateado e que querem também, como eu, levar o sapateado para onde der. A gente participa de eventos, participando bastante em eventos em hotéis, ou até eventos de dança mesmo, para fazer abertura, enfim. Mas a minha grande vontade, e por isso eu quis falar aqui, é levar oficinas e espetáculos em escola. Sempre, desde o começo, tanto que o primeiro espetáculo que eu escrevi chamava-se Made in Brasil, afinal o Brasil é com S, e que falava das riquezas brasileiras, que eu queria partilhar isso, principalmente com o ensino fundamental. Eu sou bióloga também, e então, assim, eu não tenho nenhuma vontade de participar de eventos competitivos. Eu não, realmente, assim, não me sinto com essa vontade, mas eu tenho muita vontade de levar para escolas. Então, eu não sei o quanto é possível. Eu vejo muito vocês falando das leis e tal. Eu sou super ignorante nesse sentido de... Não fico muito nessa pesquisa, mas eu gostaria muito de me colocar aqui, se tiver mais alguém que também tenha essa vontade de partilhar isso com, principalmente, escolas públicas, né? Eu tenho um projeto com oficina, e estou juntando sapatos. Isso também é muito... Faz, assim, 20 anos que eu junto sapatos de sapateado, de doação, e compro de brechó, para ter toda a numeração, para conseguir levar numa escola e colocar sapato em todo mundo, e fazer um espetáculo com essas crianças, adolescentes, enfim. Esse é meu grande desejo. Então, se mais alguém compartilha desse desejo, fica aqui. E também, como o Léo falou, eu me vejo muito mais como professora do que como artista, mas eu vejo muitos alunos como artistas. Então, eu gostaria de ajudar nessa formação de artistas. É isso. A gente se identifica muito com a sua fala, mas eu não vou me ater aqui a desenvolver, que acho que aqui eu preciso ser bem firme. Então, a próxima a falar é a Sam. Olá! Olá! Tudo bem, Rê? Tudo bem? Oi para todo mundo. Bom, eu estou ouvindo aqui todo mundo falar e estou me vendo em várias situações. E, bom, a minha maior dificuldade hoje, eu não me vejo também como artista super... Eu sou uma artista, claro, mas eu não me vejo como uma sapateadora performer apenas, entendeu? Ou como principal. Eu me vejo como principal, como educadora, como uma pessoa responsável por passar essa arte para frente. Vejo muitas dificuldades aí também.
é isso, assim, dentro de escola, né? Agora faz um ano que eu abri a minha escola e vejo muito campo para trabalhar no que se diz a ensinar arte mesmo, sabe? Porque às vezes eu vejo um monte de gente ensinando muitos passos, muitos movimentos e não se atenta à arte desse ensino. E aí, essa pessoa que não foi ensinada a dar valor à arte, ela não vai levar isso para casa, ela não vai transformar o ambiente dela, ela não vai fomentar, entendeu? Então, eu penso que, como educadora, eu também posso estar fomentando, né, através dos meus alunos, através da transformação do meu ambiente, do ambiente do meu aluno, da família, e assim ir transformando, né, com conscientização, com experimentações, com várias vivências dentro de arte mesmo, não só movimento, que eu acho que são duas coisas bem distintas, né? Isso é uma dificuldade, porque eu estou numa cidade que tem academia de dança há muitos anos, há décadas e décadas, e a gente não tem público de dança. Não tem, eu tenho certeza disso, porque o encontro luta há agora 10 anos, né, seria o 10º encontro, para encher uma plateia de 500 lugares, e a gente tem muita dificuldade, porque as pessoas, aliás, às vezes eu acho que as escolas de dança fazem um trabalho oposto a fomentar a cultura, porque é muito chato assistir escola de dança, entendeu? Então, a gente leva a família inteira. Ai, gente, desculpa, mas eu sou muito sincera, tá? Eu tô tentando fazer diferente com a minha escola de dança, mas eu sei que eu já tive alguns erros ano passado, porque não é fácil. Mas eu acho que a gente tem que repensar isso, porque a gente faz espetáculo de dança de final de ano, que leva muita gente, e a gente faz uma propaganda oposta ao nosso trabalho, porque é longo, porque é chato, porque não é envolvente, porque a gente não pensa no público, a gente só pensa nas nossas necessidades, como bailarino, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa... Eu não acho nada, isso é para mim, né? Ninguém precisa ouvir nada do que eu estou falando, mas eu acho que eu estou nessa busca hoje de tentar fomentar a cultura através das escolas e assim, sei lá, eu acho que fica aí no ar esse meu pensamento sobre o que é fomentar a dança. E o encontro, a gente está aí nessa luta para conseguir encher uma plateinha, e eu acho que estamos fazendo um trabalho de formiguinha, cada ano está melhor. Essas são as dificuldades que eu vejo na minha cidade, e além disso, acho que a formação de professor também, porque eu comecei toda torta, toda errada, como a maioria de nós, eu acho, aprendendo com erro, e aí você sente necessidade de buscar informação, e aí então você começa a se preparar. E aí, se a gente, como fórum, como grupo, conseguisse facilitar esse caminho, né? Igual eu vejo o Sindicato do Rio, que promove várias aulas de formação, vários cursos, eu acho que o fórum seria um bom mecanismo, um bom lugar para a gente discutir isso e ajudar nessa formação, porque eu acho que falta mesmo material, falta oportunidade, eu acho que nem interesse, porque eu acho que todos os cursos de professores que eu vejo por aí, o povo procura demais. Então, eu acho que falta a gente se organizar para dar uma facilitada nessa forma de se preparar um professor. Eu acho que é isso. E eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo pensante. E é isso. Obrigada pela fala, Sam. Eu queria não falar nada depois que você falou, mas eu vou falar só o seguinte... Tem muito do que você falou, quais essas lacunas, quais as falhas, né, no nosso processo de amadurecimento artístico ou do nosso processo de amadurecimento enquanto formador de sapateadores, tá nas perguntas também do formulário que a gente pensou juntos, Euane e Rô, para sugerir. Então, gente, só para contextualizar, assim, que o formulário que a gente jogou aí no chat... É bem importante para a gente conhecer mesmo essas pautas, esses perrengues, essas demandas que a gente quer aprofundar e trocar. E muito do que a Sam falou agora está lá no questionário como portas abertas para receber o que vocês querem dizer
a partir disso, dessa vivência que é muito única, mas também é muito mas nada impede, é uma forma realmente da gente se aproximar de quem já se inscreveu, né, se cadastrou no fórum e já está querendo discutir sobre isso, mas que a gente entende que o Slack, às vezes a pessoa não tem tempo, né, para parar, para escrever. Então a gente fez, a princípio, como forma de 5, 6, 7, 8, e a gente começar a conversar com essas pessoas. Mas eu acredito que nada impede de continuar essa coleta, de disparar. É que eu acho difícil a pessoa fazer um formulário e não se aproximar tanto. Eu acho que vira meio que uma coisa junto, né? Esse desejo de estar no GT. Mas claro que pode, se vocês tiverem amigos para encaminhar os formulários, a gente conseguir conversando e se aproximar mais desse mapeamento, maravilha. Eu não sei se agora é o Bruno, Rô, me perdi no chat. É a Ana ou é o Bruno, gente? Agora na ordem. É a Samantha? Ana, vai lá. Desculpa, vai lá, gente. Olá, gente! Boa tarde. Acho que só completando também a fala da Rê, respondendo o Léo, a gente, no primeiro momento, somos o quê, né? Uma equipe com bastante capricornianos, virginianos, amamos fazer uns formulários, mas para não ficar muita informação, primeiro a gente pensou em deixar esse formulário bem para essa reunião, assim, sabe? Para também não confundir com os outros formulários maiores do fórum que já estão rolando. Mas eu acho que passado talvez um primeiro momento de cadastramento do fórum, nada impede da gente conseguir dar continuidade, sabe, para essa coleta de dados. Mas só para falar, então, que a gente pensou em deixar, a princípio, isso restrito para não dar confusão em tanto formulário, assim, na cabeça, sabe? Gente, outra coisa é que, assim, ó, eu me sinto, às vezes, muito jovem, até na carreira do sapateado, assim, quando eu penso em linha temporal, sabe? Porque, sei lá, eu tô, de fato, me dedicando para o sapateado tem 5 anos, então eu me sinto bem engatinhando mesmo. E aí, ao mesmo tempo, eu me sinto uma pessoa muito curiosa, assim, eu gosto muito de ler artigos que passam entre ciência e artes e tudo mais. Então, quando vocês me verem por aí, referenciando algum artigo e tal, não me sintam num lugar de petulância, tá? Se me sintam mais num lugar de, tipo, curiosidade que quer mover, assim, sabe? Não às vezes, um lugar de, arrogância intelectual. Mas aí eu tô falando tudo isso porque uma vez eu li um artigo da Dani Lima, que foi publicado, publicações que fizeram parte até mesmo do Festival de Joinville, sabe? E isso também é uma coisa que eu só fui descobrir mais para frente, que Joinville tem todo um marketing bem grande, assim, da parte competitiva, das mostras, mas eles também fazem muitas publicações, né, de coisas mais de troca de ideia, assim, que é bem massa. Mas aí onde que eu quero chegar? Nesse artigo da Dani Lima, ela faz meio que uma brincadeira de autoanálise sobre o que você espera quando você vai assistir dança, se você espera ver virtuosismo, emoção, sentimento, experimento, assim, só que ela faz uma lista gigantesca, sabe? E eu achei esse texto dela, esse artigo dela, um ótimo exercício mesmo, sabe? E aí eu adaptei, simplifiquei um pouco as palavras e levei isso para dentro de sala de aula, para as minhas alunas, para os meus alunos, porque eu estava percebendo que dentro das escolas que eu estava atuando, até o olhar das pessoas para a dança estava ficando meio viciado, assim, sabe? Às vezes eu sentia que as crianças mesmo estavam caindo num lugar de classificação bom, ruim, um lugar de binaridade muito cedo, sabe? Tipo, a pessoa faz 3 piruetas, põe a perna na cabeça, isso é uma dança boa. A pessoa fez um movimento de dedos assim, não gostei, não prendeu atenção, dança ruim, sabe? Então, achei muito legal poder ter esse espaço que vai um pouquinho para a formação, mas para compartilhar mesmo esse artigo da Dani Lima e pensando nessas coisas de formação de público, mas que
passa pela gente, né, como educadores e tudo mais, e muito preso nessa binaridade, sabe, de bom ruim, desde muito cedo. Então, quis fazer essa fala aqui dessa partilha, acho que é só tudo isso para o momento, gente. Seguimos. Valeu, Ana. Bruno Mazzocco, estamos com você. Oi, tudo bom? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim! Então, é bom rever vários rostinhos aqui, familiares. Acho que é um puta passo gigante que a gente está dando com relação ao sapateado, né? Eu, embora já não mais tão presente no mundo sapateado, ainda, né, vejo aqui pessoas que trilharam, acho que os mesmos caminhos aí, né? Sendo independentes, acho que eu não vou ficar repetindo aqui, né? Os Sonidos, eu fui diretor, coreógrafo dos Sonidos, a Rê teve uma breve passagemzinha com a gente lá no comecinho. O Sonidos, na verdade, começou a ensaiar para as pessoas, acho que nem sabem, né? A gente tentou criar o grupo como uma companhia independente, né? Sem ter relação aí com a questão escola de dança, né? Que é muito forte também. Algumas pessoas já comentaram aqui, né? São José, Campinas sempre foi um polo forte de dança também, inclusive de sapateado, mas a nossa intenção era, na verdade, ir para esse outro caminho mesmo, né? Quando a gente criou o grupo em 2003, o grupo passou por várias formações, sempre teve um mood de fazer as coisas com um coletivo, né? Acho que essa era a coisa mais importante que a gente via, né? A gente queria ter um pouco mais do sapateado visto não só como ensino de dança, né? A gente queria também trazer um pouco aí do que algumas pessoas já falaram também do lado performer, né? Apesar de que a gente não é, na verdade, né? A maioria do pessoal dos Unidos, óbvio que tinham integrantes que têm formação em dança, né? A maioria do grupo não tinha formação em dança, mas fazia por amor à arte, né? O sapateado em si. Mas não desmerecendo o profissionalismo, né? A gente sempre comenta, né? Que como era importante a gente ter, né, apesar da maioria das pessoas não terem a formação em dança, a gente seguir um caminho de tentar ser uma coisa profissional, né, e aí, acho que um pouco que o Léo falou, a minha expectativa com relação a essas discussões todas aqui que a gente está trazendo, é exatamente isso, né, como a gente torna, talvez, essa parte sapateado com um olhar um pouco mais profissional, né, ele falou a questão da música, né, a música, o pessoal da música traz um pouco mais disso, né? Traz um pouco mais da questão de organização, né? E como que a gente poderia fazer isso aqui também, né? A minha outra expectativa também em relação a essas discussões que a gente está tendo aqui, né? Como também a gente tem um caminho com relação a fomentar o sapateado, né? Esse caminho seria só através do ensinamento do sapateado, ou ele também passa pela formação de público? Eu acho que muitos já falaram aqui, né? Acho que a gente precisa ter um pouco mais de consciência de que o nosso público, principalmente o brasileiro, ele não consome dança no geral, né? Então, como que a gente torna isso mais acessível às pessoas? Como a gente consegue, inclusive, tornar isso até um negócio, né? Eu acho que quando eu falo da questão de profissionalização, passa por isso também, né? Eu, assim como outras pessoas já falaram, já tracei caminhos de correr atrás de edital, ter leis de incentivo aprovada, como Rouanet, PROAC, né? E aí sempre esbarrar também na questão, né? Como que isso se reverte com uma contrapartida social ou outra contrapartida que a gente ainda talvez não conheça muito aqui, né? Então, mas é isso, a minha expectativa com relação a essas discussões. Fico feliz aqui de estar aqui presente, feliz também de, né, vejo aqui, agora, hoje eu não estou mais atuando como diretor coreógrafo, mas hoje estou mais como aluno, faço aula aqui com o nosso querido Felipe Sampaio, mas eu tenho a paixão pelo sapateado desde sempre, né, e eu acho que é muito importante que a gente continue fazendo isso, né, continue tendo essas discussões aqui, porque essa acho que é a melhor maneira de a gente poder ter uma representatividade, que eu acho que é a ideia desse fórum aqui, né? É isso. Legal revê-los.
Muito bom te ver, Bruno. Gente, eu queria muito que mais pessoas falassem. Mais alguém quer fazer inscrição? Estou vendo uns rostinhos conhecidos aqui. A gente não pretende se estender muito nessa reunião. A princípio, nosso desejo assim era abrir duas inscrições diferentes, 2 temas diferentes para a gente partilhar aqui. Um seria específico das demandas, os perrengues, como diz o Fer, dos grupos, companhias e coletivos, e outro específico para profissionalização, mercado e carreira. Mas como acabou que a gente mudou os planos, né, a partir do nosso desejo aí de se apresentar, de contextualizar um pouquinho as histórias, a gente acabou misturando, né, assuntos dos 2 GTs. Agora eles, pelo menos na fala de todos aqui, quando falam da formação de público, a gente está falando mais do mercado. Quando fala da parte de formação do sapateador e toda a preocupação com essa formação, a gente está chegando ali na profissionalização. E quando a gente fala de circulação e tentativas de edital, tentativas de fomento, a gente está chegando nos grupos e companhias coletivas. Então, eu achei que as falas, elas estão bem diversas e abrangendo os 2 GTs, né? Então, ao invés da gente mudar o foco agora para aquela divisão clássica que já contém no formulário, eu acho que a gente podia só checar se mais pessoas querem se apresentar. E deixa eu ver aqui. Oi, Val, claro. Vamos lá. Então, Sheilinha primeiro, né? Pelo que eu vi aqui. Então, Sheila e depois em seguida Val. Vamos lá. Rê. Oi, Rê. Na verdade, quem quer falar é o Felipe Sampaio. Desculpa, Felipe, eu vi só depois dos links aqui. Então, vamos Felipe Sampaio primeiro, desculpa. Não, tudo bem, se quiser falar antes, não tem problema também, não. Bom, e aí, gente, eu sou o Felipe Sampaio aí, para quem não me conhece. Eu sou de Campinas, eu dou aula, né, aqui na Banana Broadway, e trabalho numa companhia, na nossa companhia aqui da escola, né, com a Fernanda e com o Samuel, né. Fernanda e o Samuel Faiz. Aí, assim, né, esse ano a gente está trazendo uma mudança do nome, tipo, desvinculando com o nome da escola, tá? Ainda não tem nada divulgado, assim, nada até, mas vai ser Companhia São Somos, né? Porque a gente já tem alguns espetáculos, tudo mais, nossos, que a gente conseguiu 2 espetáculos que a gente produziu com esse grupo que a gente está agora. Só que, lógico, a gente sempre enfrenta essas dificuldades que está todo mundo aí falando, né? São inúmeras dificuldades, sempre, inclusive da formação de público, assim, a gente não consegue simplesmente chegar e falar assim, vamos pôr do bolso aí, vamos levar para um teatro, por exemplo, sem saber que vai conseguir pagar isso, né? Então, a gente enfrentou, sim, as dificuldades e tudo mais, só que eu queria trazer um ponto que eu acho muito interessante, que foi o que o Léo falou dos músicos, aí o Bruno falou também, né? Que é assim, a gente tem aqui também, a gente tem com o pessoal da equipe da Banana Broadway, gente de fora, a gente tem a nossa companhia profissional de dança irlandesa, e não de sapateado, né, que a gente trabalha, a gente está sempre, e ela flui muito bem. Um dos motivos que eu acredito por isso é porque a gente tem um trabalho com músicos que estão junto com a gente, firme e forte, sabe? Porque a gente já tentou, o nosso primeiro trabalho com essa companhia de sapateado foi com músicos ao vivo, né? Foi com música ao vivo, e aí os músicos, enfim, tem as agendas dele, isso, aquilo, e se a gente não tá com edital, é difícil, né? Você tá conseguindo pagar ensaio, tá conseguindo tirar da onde não tem, né? E então, não rolou muito bem, assim, tipo, de estender além de algumas apresentações, né? Porque músico precisa estar, eu senti que o músico precisava estar com a gente para falar assim, não, já que tá sendo assim meio na raça, sabe? Então, tô com vocês e vamos na raça também, sem ter que ficar recebendo por ensaio. E na dança irlandesa a gente encontrou uma banda que trabalha com a gente mesmo, assim, né? A gente tá um pro outro. E aí isso foi chamando muita coisa. O que a gente mais tem apresentação, né? Não agora na pandemia, lógico, mas é com a companhia de dança irlandesa nossa, que direto os músico tem muito show, não sei o que acontece, né? Mas assim, eles têm muito evento e coisa, eles são chamados para tocar,
e de quebra a gente vai junto, a gente tá junto, a negociação rola, e aí acerta cachês e tudo mais, e isso acontece. Então, assim, tinha época que é show todo mês garantido, sabe? Porque você tá lá com os músicos. E aí o contrário acontecia também. Muita gente, tipo, sei lá, de casamentos, de outros eventos, assim, quer, e a gente já coloca o músico junto. Então rola uma parceria legal. E eu acho que isso é uma ideia legal da gente, como sapateador, como companhia, sempre pensar nisso. Pô, será que não seria legal, né? A gente tentar fazer esse link com os músicos, né? Que nem a Pé na Tábua, eu já assisti um espetáculo de vocês aqui, maravilhoso, com música ao vivo. Não sei como funcionou esse esquema com eles, né? Com os músicos, mas foi muito legal e eu acho que é muito enriquecedor mesmo, né? E eu queria trazer um outro ponto que eu achei legal de todo mundo falar, desse negócio de formação de público, é que assim, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade no Brasil, né, de ter gente que consome dança mesmo, né? Não tem muito público para isso. Mas isso é uma coisa à parte, tá, gente? Que eu tô falando aqui só porque eu queria compartilhar com vocês mesmo. Que é assim, uns meses atrás, por uns 3 meses seguidos, assim, todos os dias eu ia para ruas de Campinas, mas isso por conta, né? E ficava sapateando lá por 1 hora e meia, enfim, para fazer uma grana no início, foi esse o motivo que eu estava precisando. Mas também eu fui descobrindo outras coisas, até conversei com o Fernando Flesch aí sobre esse tema um dia separado, lá que ele quis saber, enfim. E como eu percebi que esse contato meu individual na rua ali, com as pessoas, como comecei a criar, tipo, públicos, assim, da cidade mesmo, que todo dia, às vezes, parava lá para me assistir, sabe? Inclusive pessoas, sei lá, moradores de rua, às vezes as pessoas que são os transeuntes mesmo, assim, paravam, se interessavam. Então, assim, eu percebi como a gente atinge as pessoas quando a gente está na rua, né? Eu sei que muitas pessoas aqui que estão no fórum têm trabalhos de rua e já têm tido essa experiência. Mas só compartilhando aqui, né? Só porque eu acho legal trazer isso que eu vivi, que foi assim, eu encontrei momentos muito especiais, assim mesmo, estando na rua, de vínculos com as pessoas e de fazer as pessoas quererem realmente descobrir o que é sapateado. Nossa, o que é isso? Muita gente vindo para mim falando, nossa, o que é isso que você está fazendo? Nem sabia o que era sapateado. E eu começava a explicar, falar, a gente trocava ideia. No fim, eu estava dando uma aula de história de sapateado, conversando com o cara, aprendendo, assim, também junto com, assim, com essa experiência, e ele aprendendo, as pessoas aprendendo sobre sapateado. Isso aconteceu mais de uma vez mesmo, sabe? Com muitas pessoas. Então, eu acho que, assim, falta também um pouco das escolas de dança, eu acho, assim, levar para as pessoas mesmo, porque eu acho que o acesso é muito difícil, porque é o tema que está rolando aí, né, também, tap dance, sapateado, é uma arte que ficou elitizada aqui no Brasil, então, assim, o acesso também é menor, né, o acesso está nos teatros, tem muita gente que nunca pisou num teatro. Então, assim, eu acho que é uma questão muito interessante essa da formação de público, que as companhias, que nem levar para a rua, é uma coisa que eu acho que abre portas para justamente criar público e talvez em algum momento ter mais público para esses momentos também que são mais privados, assim, tipo num teatro, alguma coisa assim. Não sei se estou me perdendo aqui um pouquinho, desculpa, mas é que é um monte de ideia aí na cabeça, mas bom, é isso. Eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, pensar nos trabalhos de rua, e inclusive agora na minha proposta, agora para a companhia, eu trouxe para o Sam e para a Fer, da montagem de um espetáculo de rua, tá no processo ali ainda, e aí a gente está vendo, né, quais caminhos a gente tem que tomar para isso, porque editais tem que saber, eu também, assim, a Fer e o Sam, eles têm mais experiência com isso, né, nessa questão, mas assim, se a gente entra com editais, se algumas coisas, alguns momentos a gente, vamos na raça mesmo, sabe? Tipo, enfim, a gente tá nessa experiência, e é isso, é um pouquinho só falando quem eu sou aí para quem não me conhece, quem me conhece, e compartilhando com vocês do que eu achei legal. Beleza? Massa demais. Não pode conversar mesmo, né, gente? Eu tenho que só chamar o próximo, né? Porque dá muita vontade de seguir o papo. Vamos lá, Sheilinha. Que prazer. Oi, dá para me ouvir?
Deixa eu ajustar aqui, estão me ouvindo? Pessoal, eu sou a Sheila Campagna, sou aqui de Sorocaba. É um prazerzão estar aqui nesse grupo com vocês, muita gente querida aqui, muitos que eu estou conhecendo. Eu tenho uma cachorra aqui bem ativa, então vamos ver se vocês vão me ouvir, mais eu do que a cachorra. Então, eu sou aqui de Sorocaba, dancei por bastante tempo no Sonidos com o Bruno, por acho que quase 10 anos. Então, numa história bem bacana, que fez uma parte incrível, assim, da minha vida. Então, a gente circulava bastante, espetáculos, né, numa fase do grupo, assim. Então, a gente dançou bastante em SESI, SESC, várias cidades. Aprendi muito nessa fase. Então, lá em Campinas, e agora, depois que eu voltei, eu fiz faculdade de dança, né, lá na Unicamp também. Então, nessa época da faculdade, um pouco depois, continuei dançando lá. E agora eu estou em Sorocaba, que é aqui interior de São Paulo também, mesma cidade da Anne, que conversou aí com a gente antes. E agora eu estou com um grupo aqui de amigas, de ex-alunas, que é o Sonarte, grupo de sapateado. A gente foi Soultep antes, e depois de um tempo que a gente criou o Soultep, a gente conheceu a academia Soultep da Renata Leal, em Curitiba, e aí falou, ops, deu errado aqui, vamos transformar isso, vamos mudar a nossa identidade, e agora é Sonarte, grupo de sapateado. Falhou um pouquinho para mim, gente. Falhou para vocês também? Nessa pesquisa também é um grupo de criação. Sheila, assim, falhou um pouquinho. Se você puder voltar um pouquinho a sua fala, uma frase anterior, para a gente dar uma mutada. Pesquisa da linguagem do sapateado com... Sim. Peraí que eu mudei a tela aqui. Dá para ouvir? Dá um joinha aí. Tá rolando? Sim? Então, a gente fez a transformação aí do nome, né, para Sonarte, grupo de sapateado, e a gente está nessa luta também é um grupo de pesquisa, de criação. O nosso interesse é a mistura de linguagens artísticas, assim, linguagens dentro da dança, mais especificamente, né, o sapateado com a dança contemporânea, que é algo que eu estudo bastante. Recentemente, a gente fez um trabalho que visitou aí até a linguagem do flamenco, que a gente não tinha muito contato antes e passou a ter. Então, essa mistura das linguagens e essa acessibilidade mesmo para todo mundo, para ampliar mesmo esse campo de visão do sapateado e da dança e da arte. Eu vivo de dança, então eu dou aula de dança contemporânea, sapateado. Vivo disso, assim, então eu me vejo muito nesse lugar de responsável por contribuir na formação de público mesmo, com os meus alunos, desde os pequenininhos, que eu trabalho até terceira idade, seja dentro de escola, de academia. Eu tenho um estúdio pequeno aqui na minha casa, que é onde o Sonarte ensaia, dou umas aulas particulares também, e seja em qualquer um desses espaços, eu me vejo como responsável por essa formação do público e de tentar levar isso para frente, de que isso seja algo mais comum e mais habitual, igual o Léo falou, a gente concorre com Netflix, né? Acho que foi o Léo que comentou, a gente concorre com N coisas aí, que acabam sendo muito mais interessantes, às vezes, para as pessoas, porque aquilo já está na cultura, já é o costume, é o que a família faz, é o que, né? É o que a pessoa sempre se viu ali acostumada a fazer. Então, aí o Sonarte tem o grupo aqui tem uma pegada de tentar sempre... A gente sempre vinculou os ensaios com algumas doações, assim, para algumas entidades aqui. Mas também um trabalhinho, uma sementinha, assim. A gente tem ensaio, então tem doação. A gente tem apresentação, então tem doação. A gente chegou a fazer umas inscrições, assim, para SESC também, esse ano. Aí o mundo parou, né? Então as coisas estão meio travadas. Mas a gente tem essa vontade, essas mesmas dificuldades aí. Me identifiquei muito com a fala da Samantha, quando ela fala... sobre o espetáculo, né? O que mais tem, espetáculo da academia de dança, e que é aquela coisa que a gente arrasta as famílias para ver, então as famílias são obrigadas a ir assistir, nem sempre tem a preocupação do público que está assistindo, né? Então o pai vai, assiste a coreografia do filho, depois já quer ir embora, porque o negócio não é envolvente, não é interessante, ele não queria estar ali, ele queria estar assistindo o jogo, né? Enfim, esse pensamento de quem é o público, para quem a gente está levando e o que é que a gente está falando nas nossas produções. É essa preocupação do nosso grupo aqui também. E como pessoa que trabalha dentro de academia de dança, é uma preocupação também que eu tenho de
de vincular tudo isso, assim, e fazer essa dança ser mais interessante, as nossas produções fazerem sentido para as pessoas. Então, assim, compartilho dos levantamentos que vocês fizeram, das preocupações. Estou aqui mais para me apresentar, como rolou esse tempinho assim, eu achei que não ia dar tempo de falar, então estou aqui mais para me apresentar, para aprender junto com vocês e para entender melhor e como que eu posso contribuir com tudo isso, com a divulgação daquilo que a gente faz, fazer esse movimento crescer, e estou super feliz de estar aí no grupo. Obrigada, gente! Massa, Sheila, obrigada a você. Vamos lá, Val, tá contigo. Boa tarde, crianças. Primeiro eu queria pedir desculpa pela minha incipiência grande. Eu consegui trocar minha reunião, que deveria ser hoje, uma reunião de trabalho, para que eu tivesse nesse grupo, porque de fato me interessa muito esse lugar. Mas eu fiquei perdida sem o link, então peço desculpa, perdi muito das falas dos colegas aqui. E que, para mim, com certeza, vai ser muito importante. Tomara que isso tenha sido gravado, enfim, ou então vai ter uma ata, eu sei que a Aninha, ela é danada, vai estar fazendo uma ata, a Rê também. Primeiro dizer da minha alegria de poder estar conversando nesse lugar de fala de grupos e companhias, que é o lugar que eu mais me sinto contemplada em todos os lugares, porque eu não tenho academia de dança, eu não sou do lugar da academia de dança, eu desde sempre, enfim, pensei fora da caixinha da academia de dança. Eu não consegui ficar por muito tempo nas academias, porque sempre pensei de uma forma diferente. Mas de vez em quando sou chamado e vou lá, dou minhas aulas, mas eu fico pensando como companhia, eu fico querendo imaginar. Eu estou vendo uma juventude aqui entre, sei lá, 18 e 30 anos, no máximo, sei lá. Eu tenho 61 anos. São 40 anos de estrada mesmo, galera. Não foi simples, porque eu era um não lugar quando eu comecei a trabalhar. Primeiro porque eu não conseguia, eu não era música, mas trabalhava com música ao vivo. Eu não era tradição, porque eu trabalhava inspirada na tradição. Eu não era sapateado, porque tinha um corpo absolutamente inquieto e buscando linguagem. Então, eu era um lugar que é o que eu era o não lugar. Então, para que eu existisse, eu de fato arrecacei minhas mangas e fui atrás de mercado. Por exemplo, o meio onde eu estou nesse instante inserida aí como grande inspiração, que é o sapateado, nunca me teve como sapateadora, por exemplo. Até porque eu sempre digo na minha fala, o sapateado não é na minha obra o ator principal. Eu sempre estou atrás de um discurso que passa muito pelas minhas inquietudes. Por exemplo, eu estava, enquanto escutava vocês, preenchendo o super questionário, que eu achei bacanérrimo, que as colegas colocaram aí, e aí me instigaram mesmo. Nesse instante me interessa muito, até porque eu nunca tive tão inquieta, galera. Inquieta com o tempo, inquieta com as coisas que estão acontecendo, inquieta. Por exemplo, eu estou participando de um festival fora do Brasil que me pede para gravar aulas. Pela primeira vez eu fui lá tentar gravar aulas, até o momento que eu quebrei a câmera, quebrei tudo, telefonei para ele e disse, eu não vou fazer isso. Porque a coisa mais impessoal e mais absurda que eu vou estar fazendo é gravando uma aula de Flatball Change. Isso não tem sentido para mim. Então, está aqui a minha obra, estou te dando a minha obra, você coloca seus estudantes para assistir. Se eles quiserem conversar comigo sobre isso, se a gente puder depois ir para um tablado, para que eu divida com ele da onde nasceu isso, tem todo o sentido do mundo. Mas eu fico imaginando quando vocês dizem assim, ainda bem que vocês são jovens, eu já estou nesse lugar de poder dizer não, eu não consigo, está sendo foda para mim, essa é a palavra. Então ontem eu tive uma discussão até muito tarde da noite com colegas, por exemplo, eu liguei para Cris Matalo e disse, Cris, o próximo festival vai ser o teu, cara, eu não sei se eu sei fazer isso. Val, calma, pelo amor de Deus, calma. Eu digo, cara, eu não consigo fazer aula gravada. Eu passei 6 horas gravando. Quando eu fui olhar o material, eu achei a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Eu digo, isso é impossível dar para alguém, ainda por cima alguém que vai pagar para assistir a aula comigo. Não, tem alguma coisa errada nisso. Então, assim, eu me senti muito incipiente nesse lugar da tecnologia. E eu fico pensando como que, dentro dessa busca da gente nesse instante por um lugar de trabalho, que é o mundo virtual, como que a gente vai pensar
o nosso trabalho daqui para frente, porque eu não consigo ver um futuro de imediato, a gente não tem de imediato. Então, eu ontem discuti muito, por exemplo, hoje eu mandei fazer um tabladinho para mim no chão, eu disse assim, ó, os festivais que me chamaram, que me contrataram, que estão mais adiante, eu vou tentar estudar, fazer, organizar. Se eu vir que é possível eu fazer uma troca que de fato seja uma troca bacana, eu vou trocar. Caso contrário, eu não me sinto não só pronta, como não compactuo com a forma como isso acontece. Talvez vocês jovens vão me dizer, não, Val, isso acontece assim, eu gosto de olhar, por mais que eu esteja nesse instante olhando para a telinha e com quadradinhos, eu gosto de olhar, porque no olhar eu vejo, como se eu enxergasse o corpo. Eu enxergo a pele, eu enxergo a forma de pensar, eu enxergo o plexo, eu enxergo esse lugar que eu aprendi, me destrei a trabalhar, ou seja, dentro do sapateado eu não sou nenhuma expertise, eu não tenho expertise no tap dance. O tap dance para mim é uma forma de linguagem, para que eu possa colocar no meu discurso, além de outras coisas, voz, entende? Então eu queria pensar com vocês, quando vocês perguntam como que a gente vai fazer formação de público, nesse instante a sensação que eu tenho é que a gente está formando um novo público. Que público é esse que a gente está formando? Que é um público que vai ter, olha que loucura, eu faz uma semana que eu penso isso, muito inquieta, galera, eu nunca tive tão inquieta. Já chorei, já esperneei, já conversei com os amigos no mundo inteiro para entender o que está acontecendo. Será que é só a minha geração? Que talvez seja o momento da gente dar um passo atrás mesmo. O momento de eu entrar no mundo virtual e aprender com vocês. E para mim, eu estou organizando o meu pedacinho de terra, como diz o outro, ali com um tabladinho, porque eu quero começar a fazer aulas para eu entender como é que eu vou existir nesse universo. Eu não estou conseguindo estar nesse universo, onde a aula é tão impessoal, aquela coisa que você grava, você assiste, e aí eu fico pensando, para que isso? Tem no YouTube já. Eu posso ir no YouTube e fazer aula com quem eu quiser, com todos os mestres estão ali. Então, qual é o diferencial da gente com relação a essa formação desse novo público? Por isso que eu estou colocando isso no ar, porque eu quero aprender com vocês, eu não tenho essa resposta. E com relação a companhias, grupos e todos nós que de alguma forma estamos nesse lugar, é porque a gente tem uma vontade de estar para além da academia, pensando um pouco desse lugar do sapateado quanto arte, quanto possibilidade. Eu fico pensando, e se a gente pudesse pensar dramaturgia? Por exemplo, eu estou tão atravessada de questões, muitas questões da negritude que está aí, questões da branquitude que está aí, questões do nosso país que está um caos, questões do mundo que está um caos, da guerra que estourou no Beirute de novo. Então, todas essas coisas, o lugar que eu tenho de voz é o palco. Então eu fico pensando, como que eu posso levar para o palco? Eu fico quase tentando convidar vocês. E se a gente pudesse colocar nós aqui, já que é sem geografia, por que a gente não se coloca e monta alguma coisa que esteja para além só do tap ou da linguagem do som, mas que a gente possa trazer outro tipo de voz? Ou será se só sou eu que estou inquieta? Sei lá. Enfim, na verdade eu quis vir para cá muito como escuta, sabe? Porque eu estou muito inquieta, crianças, muito inquieta. Eu já pensei em desistir, de parar, e só voltar quando tudo voltasse. Eu tirei o sapato do pé, eu digo, não a minha companhia está comigo, Val, calma, eu estou em crise, é esse o lugar que eu estou, crise, absoluta crise, mas ao mesmo tempo muito curiosa, não paro de estudar, não paro de ler, eu estou num grupo, eu sempre fui muito distanciada da academia, mas a gente criou um grupo aqui de pensadores, enfim, que a maioria são da academia, em que a gente está pensando política e cultura. Vamos pensar nesse lugar, que é o lugar que eu estou absolutamente atravessada, porque eu não posso pensar na minha companhia sem pensar que eles precisam sobreviver antes de qualquer coisa. Então, antes de colocar público, como é que a gente vai botar arroz e feijão na panela? Esse é o lugar de mundo, já que nós somos uma companhia, a maioria de nós, a maioria não, todos nós da companhia Avatar, não fazem parte de escola, não fazem parte de uma instituição que possa, a gente vive e come o que o nosso pé, como eu brinco, sapateia. Então,
tem sido bem difícil. Então, todas essas inquietações estão me atravessando. Eu acho que a única forma que eu tenho como contribuir com vocês nesse instante seria pensar dramaturgia, que é uma coisa que eu venho pensando muito sobre a obra, sobre quais são as mudanças, como é que ainda eu consigo comunicar, que tipo de comunicação eu quero fazer, para quê, para quem, onde, por quê, quais são os vetores de mundo que estão nesse instante absolutamente me atravessando e me cortando mesmo. Eu tenho sofrido muito com a situação do mundo, em todos os sentidos, as brigas paralelas, as brigas das cores, as brigas dos povos, as brigas, isso tudo está me inquietando de tal forma que o único lugar que eu teria para talvez me acalmar é levar isso para o palco, que é o que eu tenho feito uma vida inteira. Então, crianças, não quero ser a tira a cereja do bolo. Estou dividindo com vocês literalmente o que acontece comigo, porque eu estou quase pedindo para vocês me salvem, porque eu estou num momento bem difícil de inquietudes. É isso. É isso. Gente, isso aí já é muito histórico, né? Esse momento, eu não sei, eu não queria estar na pele nossa agora não, viu? Anne Rô, o que a gente tem que fazer para a próxima reunião? A gente tem que ler tudo que vocês colocaram no formulário, a gente tem que visitar a ata que a Ana está escrevendo, a gente tem que pôr tudo isso na cabeça de uma forma consistente, produtiva, para a próxima reunião ter uma sugestão de pauta no início, para a gente continuar, e a partir da nossa sugestão, vai ser apenas uma sugestão a partir dessa coleta, a gente continua trocando, abrindo para inscrições e conversando. O formulário, a gente vai postar, posta mais uma vez, por favor, Rô. Valeu. Aí a gente vai, esse formulário, quem está inscrito no grupo, no GT, Grupo de Trabalho, de Grupos, Companhias e Coletivos, é o primeiro link. Quem está inscrito no Profissionalização, Mercado e Carreira, é o segundo link. Quem está inscrito nos dois, a gente agradece muito se tiver a paciência e o tempo de preencher os dois formulários, tá? A partir dessa coleta inicial, a gente vai tentar ser bem produtivo só para ter um disparador de discussões. Depois isso vai acontecer de uma forma muito mais orgânica, a gente espera, com a participação de todo mundo, inclusive se revezando nessas mediações de reuniões nos GTs, tá? Eu não sei se sempre essas reuniões vão ser juntas, os dois GTs, tá, gente? Mas a gente propõe que a próxima reunião aconteça novamente unindo esses dois GTs, porque aí a gente consegue dar um feedback dessa coleta, senão não faz sentido a primeira ser junto, a segunda separada. Então, se vocês toparem, a gente colocou aqui como sugestão de data a próxima reunião virtual, acontece dia 2 de setembro, às 14 horas, também é uma quarta-feira, tá bom? E aí, nessa reunião, a gente, então, se compromete a trazer esse retorno dessa coleta, e daqui para lá, a gente pode continuar essa coleta pelo Slack, a gente dispara os formulários lá, continua conversando, claro, se vocês lembrarem de coisas e demandas e perrengues que não foram escritos no formulário, que não foram trocados aqui nesse momento de apresentação, fiquem à vontade para pôr no Slack em cada GT. Hoje, então, a gente tirou um tempo maior para a gente se apresentar e contextualizar as histórias, os caminhos, e eu acredito que na próxima reunião a gente não precisa desse tempo de novo de apresentação, a gente pode seguir realmente com as demandas e pautas, tá? Nosso objetivo era encerrar essa reunião às 15h30, e acho que a gente está conseguindo chegar perto, né, nisso. Acabou que a gente não se apresentou, né? Anne Rô, a gente não falou nada da Penatab, enquanto todo mundo falou, a gente só mediou. Então, eu vou tentar brevemente contextualizar também. A gente existe desde 2008, faz, então, 12 anos aí que a gente está na estrada, na tentativa de pensar a dança para públicos diversos, de formar nosso público aqui, primeiramente em Ribeirão, que é a nossa cidade, no interior do estado de São Paulo, e a gente já teve diversos parceiros, dentre músicos, técnicos de luz, de som, cenógrafos e, enfim, provocadores cênicos. A gente gosta muito de fazer parcerias com pessoas que são das artes, mas que não necessariamente são sapateadores. Acho que a gente traçou um caminho bem bacana de formação de público na cidade,
e a gente, ultimamente, tem conquistado bastante espaço e portas abertas na Rede S, são as instituições SESC e SESI, na nossa realidade aqui, de perto da cidade. E não sei se Anne e Rô querem complementar alguma coisa, a gente se interessa bastante sobre essa conversa envolvendo dramaturgia, envolvendo produção cultural coletiva, envolvendo formas de pensar a dança, onde a gente realmente põe a mão na massa em tudo, desde o começo da criação até lá na frente, na hora de circular e viajar. Então, a gente tem uma forma de existir que é muito coletiva. Não foi assim sempre, mas há bastante tempo já é assim. E acho que é isso, só para contextualizar um pouquinho também, porque a gente acabou não falando também dessa apresentação. Anne e Rô querem complementar, senão a gente vai encerrando. Eu não. Também não, acho que é isso. Então tá, gente, eu vi que começou, né, uma listinha de chamada nesse momento final da reunião, agradeço super a presença de todo mundo, o vídeo vai ficar disponível, e a gente também vai fazer uma ata para enviar, tanto no Slack quanto no grupo do WhatsApp, e acho que se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode falar agora rapidão que dá tempo, senão a gente vai finalizando, deixa os microfones abertos. Me dá só um minutinho, só para dizer para vocês que ontem foi reformulado o resto que precisávamos ter da lei Aldir Blanc. Então, fiquem de olho, crianças, que eu acho que agora a coisa anda, viu? Só fiquem de olho, é isso. Massa, Val, brigadão. Então é isso, gente, eu acho que agora é hora de ligar o microfone e dar um tchau geral. Alguém quer dar uma foto aí, quer fazer um print, que eu não sei nem tirar foto nisso, Rô, se você quiser. Vou tirar, mas aqui no meu computador não tá pegando todo mundo. Entendi. Se alguém quiser fazer. Quer que eu tire uma foto daqui? Eu tiro daqui. Por favor, Má, se você estiver vendo todo mundo. O layout. Só eu que não apareço, mas eu vou colocar. Vou tentar também, vamos ver. Mas a gente tá te vendo com o celular na mão, Má. Eu fico lá em cima no quadradinho pequenininho, porque tiraram o grid, né? A extensão. Mas, enfim, muito bom. Eu cheguei aqui no final, gente, mas, enfim, fiquei feliz de estar aqui pelo menos 10 minutos. Eu vou assistir depois, tá? Massa, que bom que você conseguiu chegar. Sim. Gente, é isso. Acho que a gente vai alinhando as nossas expectativas, mas só da gente conseguir parar para realmente entender os contextos e as ideias de cada um, para mim, assim, já vale muito, 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 muito. E aos poucos a gente vai alinhando essas expectativas e vendo o que a gente consegue construir e trocar, né, coletivamente. Então é isso. Obrigada, beijo para todo mundo. Até a próxima reunião. Tchau, tchau. Obrigada, crianças. Obrigada, crianças. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Ai, que saudade da galera.